Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live e o tema de hoje é por que você se preocupa tanto com o que os outros pensam, né? Por quê? Eu sei que essa é uma questão muito comum porque todo dia tá no consultório, né? Somos seres sociais, somos seres que convivemos em grupos, então com certeza a opinião das pessoas acaba nos impactando. A questão é que a gente se confunde nisso. E de uma maneira tão forte, tão inconsciente, tão profunda, que a gente fica refém disso. O que pode ser algo, sei lá, um cuidado a mais de, eu quero me parecer bem para essa pessoa, porque eu gosto de me cuidar e tudo mais, passa a ser uma obrigação, uma imposição, uma necessidade, sabe? É bem assim que acontece, né? De várias maneiras. Então, por conta da opinião das pessoas, você deixa de frequentar o lugar que você gosta, você deixa de fazer o que você quer, deixa de se vestir como você gosta, deixa de ter hobbies que você gosta, sabe? Você vai se limitando, se moldando. E o pior de tudo, ainda fazendo tudo isso, você ainda se sente totalmente inadequado, fora de contexto. Você se sente sempre como se não tivesse adequado, né? Ou se você tivesse que estar vigilante de como você é. E essa se torna a sua vida comum, sua vida do dia a dia. Daqui a pouco você nem percebe que você se tornou uma pessoa que está o tempo inteiro pensando no que o outro pensa, né? É, Às vezes isso chega a um nível de você tomar decisões importantes, como aonde você vai trabalhar, onde você vai morar, se você se mantém no relacionamento ou não, né? Você vai entrando nesses tipos de situações que a voz do outro parece ser mais forte que a sua. E às vezes, a voz do outro não é uma pessoa, às vezes é um grupo, né? É como as pessoas daquele grupo vão me ver, né? Ou da cidade. Então, sempre haverá regras, haverá formas de ser no mundo, né? Tipo assim, padrões que as pessoas esperam, criam, que vão estar aí pra você, que vai parecer às vezes imposto. Só que tem um detalhe que a gente esquece. E o que nós queremos? E quem eu sou? E o que eu quero para minha vida? A pergunta é: isso importa? Se isso importa, vai importar primeiro para quem? Se não importar para você, fica mais difícil de importar para outra pessoa, né? Mas é curioso que a gente esquece isso. E daqui a pouco a gente passa a viver como se não importasse. Não importasse nosso querer, a nossa vontade. E aí você começa a notar que isso saiu do limite quando você começa a adoecer ainda mais. Quando você não sente mais prazer em nada, quando você não tem ânimo, quando você se sente perdido, quando tudo parece superficial na sua vida. Então, você pode chegar nesse ponto para descobrir, mas você também pode, antes de chegar nesse ponto, passar a se questionar. Questionar mais o que é importante para você, o que você quer. E quando a gente para entrar nesse espaço de autoconhecimento, autodesenvolvimento, a gente começa a se lidar com alguns pontos cegos, que é aquilo de tudo bem, eu quero mudar, eu quero melhorar, nesse ponto eu quero começar a me priorizar, a ver o que eu gosto, o que eu não gosto, mas eu não sei como. E às vezes você até acha que nem tem jeito mais para você. E o que eu quero te dizer é que tem sim, tá? Com certeza tem. E eu já vi inúmeras pessoas obterem resultados excelentes
porque elas resolveram simplesmente olhar para elas e cuidar delas. E se priorizar. Então, vou fazer algumas perguntas pra gente ir caminhando aí para algumas reflexões, né? Uma das coisas é, quem aqui tá nesse cenário de se preocupar tanto com a opinião dos outros, que impacta diretamente sua vida? Quem tiver, levanta a mãozinha assim nos comentários, ou fala eu, ou compartilha também, né, o que se passa. E eu também já falo para vocês compartilhar essa live com mais pessoas. Com certeza tem alguém aí do seu convívio que também está passando por uma situação parecida. Então, uma das perguntas que eu trago aqui para vocês, mas que vocês vão poder descobrir, questionar junto com um psicólogo, uma psicóloga, aqui na minha clínica, inclusive. Se você quiser fazer sua inscrição para terapia em grupo, vai acontecer daqui a pouquinho. Hoje mesmo tem terapia em grupo. Mas tem também como você marcar sua primeira consulta individual comigo ou com um dos nossos psicólogos. Então, uma das perguntas que eu te faço é: você entende por que você se preocupa tanto com a opinião dos outros? Muitas vezes, quando você faz essa pergunta pela primeira vez, você não sabe. Mas essa é uma pergunta que cada um de vocês vai ter a própria resposta. Por que eu me importo tanto? Então, vai vir inúmeras respostas diferentes para cada pessoa. Se não vir, tá tudo bem, porque isso é um processo de autoconhecimento, sabe? Aí, como profissional, vai conseguir te perguntar algumas outras coisas que vai trazendo aí mais clareza para você, vai trazendo mais memórias também, tá bom? Mas suponha que você vai pensar, é porque eu acho que o que eu faço tá sempre errado. É porque eu tenho vergonha. É porque eu sempre sou criticado e eu acho que vou ser criticado. É porque eu vou ficar sozinho, ficar sozinha, vou ser rejeitada, vou ser rejeitado. É automático, sabe? Às vezes é porque eu também não sei o que eu quero. Eu também não sei. Eu acho que é assim que tem que ser, não? Acho que tem que viver dessa forma, como todo mundo vive. Então a gente vai entrando em várias dessas questões. E aí, quando a gente vai se aprofundando ainda mais na terapia, a gente descobre também motivos mais, as raízes, motivos mais profundos, sabe? Vou dar um exemplo aqui, né? Bem comum. Você, de repente, cresceu numa família em que você tinha que ser bem educado, bem educada desde novinha ou novinho. Então tinha muitas regras de como tem que se portar, como tem que ser, do que pode e do que não pode fazer. Não tinha espaço para você questionar nada. Tudo que você fazia que era diferente do que era ensinado era visto como rebeldia. E muitas vezes também você é criado às vezes num espaço de que existe já uma maneira certinha para ser. E você que se prende a esse modelo, né? Hoje em dia nós sempre procuramos inspirações, sabe? Então hoje a gente é muito influenciado pela internet, pelo, pelas pessoas ao nosso redor, com quem a gente convive, influencers, né? Famosos. Tinha um gatinho fofinho aqui. Então, a gente vai buscando ser de uma maneira que a gente acha que é interessante, né? Então, se você já cresce dessa maneira, dizendo, já tem uma forma pré-moldada para ser, muitas vezes você não vai nem conseguir saber o que você realmente quer ou não quer, né? Porque você vai passar a fazer isso com você sozinho. Não vai precisar ter mais alguém falando pra você. Não vai precisar ter algo externo ali mais fazendo. Porque vai continuar tendo, tá? A gente sabe que tem pressão aí na sociedade de várias maneiras. Mas a maior pressão vai vir de você mesmo. Então, essa forma de ser, ela acaba
se expressando em todas as áreas da sua vida, de várias maneiras. Então, quando você vai ver, você realmente vive limitado num molde, percebe? E aí, quando você sente que, nossa, eu tenho certeza que não é normal eu não querer dizer minha opinião agora. Tenho certeza que não é normal eu não estar conseguindo dizer não, ou eu não estar me posicionando. Não é, tipo, você sente que não é correto com você, sabe? Você sabe, mas você não consegue. Porque tem muita coisa aí pra você olhar, cuidar, né? E aí, outra pergunta que eu te faço é: e o que você espera com isso? O que você espera sendo assim? Qual. É uma pergunta pra você se questionar, porque você faz e você não precisa se perguntar pra você fazer. Mas eu tô te perguntando pra você refletir nesse momento. Pense, imagine que há um motivo, há um porquê, ou há um desencadear que por conta disso é assim, né? Que acontece. Você consegue pensar? Isso também é algo forte, né? Tá tudo relacionado ao que eu falei anterior, né? Mas vamos pensar por essa perspectiva. É... Você quer ser amado, sabe? Ser aceito, aceita. Às vezes você quer fortemente se encaixar, fortemente sentir que tá tudo bem ser você. Mas no sacrifício de não ser você ao mesmo tempo, mas eu poder ser. Se eu agir dessa forma, se eu for dessa maneira, eu vou ter um espaço para mim. Talvez eu seja adequada, adequado, né? E isso é uma pequena, grande ilusão, porque se você se sente dessa maneira, independente do quanto você haja para se encaixar em algum lugar, nunca você se sentirá seguro o suficiente ou segura o suficiente. Porque, na verdade, lá no fundo, ser quem você é não tem nada a ver com você agradar a alguém ou seguir a um padrão. Tem a ver com alta expressão, com liberdade, com autoconhecimento. E sabe o que mais? Quando você consegue construir esse espaço para ser você mesmo dentro de você, o que se mostra é muito mais completo, incrível, poderoso do que o que você pensa que você pode ser quando você quer atingir uma expectativa de alguém ou até mesmo sua quando é distante de quem você realmente é. Então, eu digo aqui para vocês que descobrir quem você é, o que você quer, é muito poderoso e é libertador. E aí você vai se deparar com situações em que você não vai agradar todo mundo. Agradar todo mundo é meio impossível, né? Mas às vezes você tenta agradar muitas pessoas e você consegue ainda. Mas provavelmente quando você começar a se autoexpressar, vai ter pessoas que você não gostaria que não gostasse, mas que não vão gostar de algumas coisas que você faça. Só que a diferença é que você já saberá o que você quer. Para isso, você parte de um princípio, de um espaço de que você importa e que você já tem a dignidade e o direito de ser você. Só que não, né? Tipo, o que eu quero trazer junto com isso é que é uma conquista também esse espaço. Então, dentro de um processo terapêutico, né, com cuidado, atenção, você passa a construir esse espaço dentro de você e na sua expressão de, de autoexpressão, de liberdade, de plenitude, de ser você. Você trabalha a sua autoestima. Eu trabalho muito, muito isso nos meus atendimentos, tanto individuais quanto no grupo, porque é um grande poder, de fato, é transformação. E é, é lindo, é como se você visse de fato um desabrochar das pessoas quando elas começam a entrar nesse processo. E muita gente ainda não sabe que é possível. E é. E quando eu passo
acompanhar essas pessoas, essa liberdade, essa autoexpressão ultrapassa e muito apenas um estado de ser, de se sentir. Isso se reflete na vida, nas conquistas, nos caminhos que toma, nas direções, nos relacionamentos. E eu recebo notícias sempre muito boas da vida dessas pessoas. Claro que também as pessoas continuam lidando com as questões de sua vida, mas a maneira como elas lidam muda todo o resultado, muda tudo. Então, eu te pergunto agora, entre você estar preocupado com a opinião de alguém e você ter a sua autoexpressão, independente de se as pessoas vão gostar ou não, mas aí também eu trago outra questão para vocês. Eu sempre trago, né? Porque acho que é bom a gente ter equilíbrio. Vai também da sua questão de ética e de autocuidado, de responsabilidade, né? Não é a gente sair fazendo qualquer coisa que eu tô falando, né? Você pode ter sua própria percepção do que você também quer fazer ou deixar de fazer. Agora, deixando esse lado que é bem extremo, né? Esse exemplo, voltando, né? Você tem essa autoexpressão, esse poder de ser você. E aí eu te pergunto, o que importa? Esse poder de ser você? Ou você está mais próximo de um padrão pré-determinado de como deve ser? E muito obrigada a todos vocês que estão passando por aqui. Já segue a conta. Já agenda sua consulta também. Fica por dentro aqui do que a gente está trazendo para vocês. É muito bom ter vocês aqui. Também podem fazer perguntas, compartilhar. Fica bem legal quando vocês fazem isso, né? Fica mais interativa, consigo captar um pouquinho aí, sentir um pouquinho o que está acontecendo do lado daí, né? Vocês estão em lugares diferentes, mas a gente está juntos. Muito bom ter vocês aqui. E aí, o que realmente importa foi o que eu perguntei, né? Eu digo sim, né, agora nesse momento. Acho que quando a gente não importa, as coisas não funcionam muito, né? Imagina, se você mesmo não importa. Então o que eu trago aqui é que você importa. Pense nisso com profundidade. Uma coisa simples, mas pensa com profundidade. O quantas vezes você não se colocou no espaço de que você importa. E o outro também importa. Mas você importa também. E cuidar de você é que é prioridade. Até para você estar aí para o outro, para também ser alguém que faz diferença na vida de alguém, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês também que quanto mais você busca agradar outras pessoas, outros grupos, quanto mais você entra nesse movimento de como se fosse saciar essa necessidade ou se manter ali naquela linha para não, né? Eu preciso ter uma boa aparência, uma boa impressão, preciso ser amada, preciso ser assim. Não, se você está o tempo inteiro preso nessa maneira de ser, cada vez mais a sua vida vai ter mais disso. Cada vez mais disso e menos você. Menos de você. É o resultado. É o resultado das suas ações, da onde para onde você está olhando, do que você está fazendo. Então, quando você começa um tratamento psicoterapêutico, você quebra com isso. Você tem a oportunidade de quebrar com isso. De fazer diferente, fazer uma diferença na sua vida. E quanto mais você se aproxima de você, mais um espaço de leveza, de plenitude, de segurança você tem para você e para transbordar para todos. O que vocês têm aí de dúvida? A Thaís colocou aqui, muito importante esse tema. Muito obrigada, Thaís. Muito importante sua presença também. Muito obrigada.
Quem tá chegando aqui que é novo, manda um oi aqui, fala de onde você é. Lembrem de compartilhar essa live com as pessoas que vocês conhecem. Vai ficar gravada no YouTube e no Instagram. No Instagram já fica gravado agora. No YouTube depois a gente vai subir, tá bom? De onde que vocês são? O que vocês estão fazendo? Estão só assistindo a live aqui, comprometidos? Olhar para esse tema é realmente muito importante, viu? Então, essa live é muito uma live para você ganhar força e poder na sua forma na sua autoexpressão, né? Pela sua liberdade. E, e é um convite também para vocês. É um convite para vocês iniciar um tratamento psicológico. Eu aqui mostrando que trabalho com isso, que já... Só um instante. Que já encontrei maneiras aqui de estar levando saúde mental para vocês através de psicólogos e psicólogos que a gente realmente confia, que estão aqui, né, com a gente juntos, trabalhando juntos, através de terapia individual, através de terapia em grupo. A terapia em grupo, ela é muito importante dentro do aspecto de trabalhar no coletivo, na união, sabe? Que nós não somos seres sozinhos. Ainda mais um tema como esse que eu tô trazendo. Imagina o quanto que você desenvolve essa questão do limite entre você e o outro, de autoexpressão, de autoconfiança, em grupo. Um grupo que está ali com você, que todos têm o mesmo objetivo. E intermediado por uma psicóloga, que tem um olhar centralizado em autodesenvolvimento ali para você literalmente lidar com essas questões. E além disso, você também tem um espaço individual, terapêutico individual, onde você vai poder olhar para cada detalhe da sua vida e ter um tempo separado só para você, né? Então, o convite está aqui para vocês. Dá para vocês participar do grupo que vai começar daqui a pouquinho. Queria agradecer vocês aqui por estarem comigo. A Thaís perguntou aqui como consigo mudar esses pensamentos. Eu fiz algumas perguntas aqui para vocês. Essas perguntas, elas são norteadoras, né? Elas ajudam a gente a olhar para essas questões de frente. Diferente do que muitas vezes a gente faz, né? Que é fugir, é ignorar, é esperar passar. Gente, tudo bem, vocês podem fazer isso. Mas funciona? Fica muito ao acaso, né? Porque nós aprendemos até nas experiências. A gente aprende muitas vezes sem nem prestar atenção mesmo. Vivendo, escutando. Agora, se você tá comprometido e você quer realmente que isso não tome sua vida inteira, talvez, você inicia um tratamento terapêutico, onde vai ter um espaço para escuta, acolhimento, reflexão e cura psicológica, cura emocional. Então, a gente entra numa jornada de autoconhecimento, de autorresponsabilização, de construção de autoestima, autoconfiança, de desenvolvimento de vários recursos, autoconhecimento mesmo, de conhecer seus recursos, suas habilidades, o que você pode desenvolver, o que você já tem aí para te ajudar. Assim, um trabalho incrível e você obtém resultados. Então, através do autoconhecimento, através de atitudes direcionadas, principalmente assim a gente começa a transformar essa realidade que a gente vive. E aí, uma das coisas que pode acontecer é, por exemplo, você ter um pensamento desse, porque já tá no seu automático, já assim que você tem vivido durante muitos anos, né? E aí você vê um pensamento do tipo, eu não vou falar porque eu tô com vergonha, ou porque não nada a ver com o que eu tô falando. E nesse mesmo instante você para e você
pensa de fato, o que está acontecendo agora? Nossa, eu estou me limitando. Estou me limitando porque eu me sinto assim. Porque toda situação parecida com essa, eu me sinto assim. Só que se eu continuar pensando dessa forma, eu já sei o resultado, já sei onde eu vou parar, eu já sei o que vai acontecer. E se eu olhar para outros pontos meus, se eu olhar para o que eu realmente quero, o que eu faço? O que vai ficar disponível para mim? O que eu vou querer fazer? E aí você vai lidando com você mesmo. E você, então você fala, não, tô com vergonha, tô com muito receio, mas eu vou falar mesmo assim. Se falar, vai acontecer o quê? Se você tiver medo, você vai responder esse medo, eu vou lidar. Então, assim, é um espaço de você se aprender a lidar com você mesmo. Aprender a lidar com seus pensamentos. Você não vai apagar, você vai aprender a lidar. E isso é muito poderoso. Então, ó, se aprofundando para vocês verem o que significa isso na prática. E quando você transforma uma parte, várias outras também, várias outras áreas da sua vida também funcionam. Também vai avançando. Então, muito obrigada pela sua pergunta. Espero que eu possa ter contribuído. E eu vou ficando por aqui por hoje, gente. Mas nós voltamos na próxima semana. E volte você também para acompanhar nossos temas e contribuir com as nossas escolhas aqui de temas, fazendo perguntas, interagindo. Então, tchau, tchau. Ótima noite. Agora eu vou pro grupo terapêutico e você pode estar lá. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Eu sempre coloco na frente. Deixa eu ver aqui.